Sabia que o seu funcionário é um reflexo direto de você? Você sabia que ele se espelha nas suas atitudes quando você é um dono de uma empresa, um empresário, empresária, diretor, CEO, coordenador, supervisor, gerente, enfim? Quando você exerce um cargo de liderança e é responsável por uma equipe, o líder se espelha em você. Ele tem como referência em você todas as questões de hierarquia e as questões de uma evolução de trabalho. Ele quer ser igual a você, ele quer ter o seu cargo, sim, e ele quer ser um líder igual você é. Então, você tem uma responsabilidade muito mais do que dobrada de ser um ótimo líder, de demonstrar de fato um conhecimento, uma gestão de pessoas, um know-how em delegar tarefas que é diferenciado. Agora, se você se torna um líder negativo, um líder que faz fofocas no ambiente, que fala palavrão no ambiente, que grita, que cobra sem reconhecer os méritos quando necessário, que articula, e isso fica claro, muito claro para os funcionários, tá? Pensem sempre nisso, principalmente aí pegando esse gancho, que você quando está fazendo uma coisa incorreta no ambiente de trabalho, muitas vezes você acredita que está se saindo muito bem. Só que isso te leva para uma zona de conforto tão grande que você começa a fazer mais e mais e mais achando que ninguém está percebendo. Só que os funcionários estão percebendo. Alguns vão se incomodar, outros vão te falar, outros vão reclamar de você, outros vão fofocar, como outros vão sair da empresa. Então, vamos excluir esse lado negativo da liderança, da gestão, da administração da empresa. Procure ser correto, procure ser assertivo. E como é que a gente faz para ser assertivo? É ser um líder transparente, é ser um líder claro, explicar as questões da empresa, entendo, né, e também sou um gestor e compreendo que não devo abrir detalhes mais profundos da empresa que não competem, às vezes, ao funcionário. São questões gerenciais e que são discutidas entre gerentes dentro de uma reunião ou em questões de planejamento estratégico. Porém, alguns caminhos são importantes você fazer isso da maneira correta. Eu volto e cito sempre, nas questões que faço de trabalho, um exemplo que eu ouvi do Paulo Vieira, onde ele fala, por exemplo, das questões da crítica. Se você tem uma crítica negativa, se você tem alguma questão para resolver com o funcionário que requer uma bronca, uma cobrança maior, enfim, a maneira que você quiser chamar isso, faça. Mas depois faça 7 pequenas ações, pequenas e positivas, mas que vão gerar o equilíbrio e o funcionário vai entender que ele precisa melhorar naquilo que você falou, que você cobrou ele de uma maneira forte e que precisava ser feita para que ele pudesse produzir mais e ter o resultado adequado, porém você reconhece todo o esforço e trabalho que ele fez com essas pequenas ações. Então, por exemplo, se você precisou cobrar uma meta de vendas porque o funcionário não está rendendo nas vendas, ele não está trazendo os resultados, faça isso, cobre. Passou um dia, 2 dias, fala, parabéns aqui por você ter captado um novo cliente, eu vi, isso é bom, vai ajudar a aumentar nas suas vendas. Opa, parabéns ali por você ter ajudado o seu colega de trabalho, você trabalha em equipe. Essas pequenas ações fazem com que a pessoa tenha uma visão diferente, fazem com que ela receba qualquer orientação que você dê de uma maneira construtiva, e não que você está pegando no pé, que você tem alguma coisa contra. Então, ou seja, o papel do líder nesse caso, você pode falar para mim, Beto, mas aí a gente acha que todo líder está incorreto, não, nunca. Nunca devemos generalizar e não podemos também jogar toda a sobrecarga no líder. Por que eu foco principalmente nessa mudança comportamental dos líderes nesse cenário? Porque existe uma questão que é a responsabilidade. O líder é o responsável pela ação. Ainda que o grupo não esteja coeso, que o grupo não esteja em sinergia com as questões da empresa, por questões comportamentais dessas pessoas, a pessoa ainda responsável por isso é o líder, que é o capaz de identificar quem serve e quem não serve, quem serve precisa ter um tratamento próximo, quem serve e que você não precisa ter esse tratamento próximo, mas precisa mostrar que está presente, dando respaldo quando necessário. É o trabalho do líder que vai fazer isso. Então, ou seja, é a questão do exemplo. Liderar pelo exemplo, ser um gestor pelo exemplo, ser um CEO pelo exemplo, mostrar para a equipe que você faz e que eles devem seguir aquele exemplo corretamente. Porque se você faz exemplos errados, incorretos, como que você vai esperar que a equipe faça algo bacana? Sei lá, em contexto, vamos dizer assim, não seria o entendimento correto, tá? Não seria o entendimento 100% assertivo numa questão comportamental. O funcionário devia falar, não, independente do líder estar agindo assim, eu vou agir da maneira correta.
mas naturalmente não ocorre isso. Ele segue o teu exemplo. Então o que ele faz? Se você é ausente, se você deixa as coisas de qualquer jeito, se você deixa para resolver depois, não responde e-mail, não responde WhatsApp, se dá respostas evasivas e tudo mais, a tendência é que o seu funcionário comece a fazer o trabalho de qualquer jeito, comece a faltar. Não vai se importar e falar, dono da empresa não liga, para que eu vou me importar? É errado, mas é o que naturalmente acontece. Então você tem que ser o exemplo, você tem que ser o espelho positivo disso. Se você for o espelho negativo, consequentemente você vai ter uma equipe negativa e tumultuada também. Questão que você pode levar, por exemplo, para o seu relacionamento, um relacionamento conjugal, um relacionamento pessoal, uma questão de vendas, uma relação com o cliente, por exemplo. Se você começa essa relação com o cliente mentindo, dando um exemplo negativo, consequentemente ele vai perder a segurança em você. Se você tem um casamento, se você mente no casamento, se você trai, se você faz coisas incorretas, consequentemente você vai passar insegurança para sua esposa. Ou para o seu marido, se for o caso. E aí o que você gera? Falta de credibilidade, confiança, ou a pessoa vai procurar fazer a mesma coisa que você fez. Então pense sempre nisso. Pense que você é o exemplo, que você deve dar o exemplo para os filhos. Não adianta, por exemplo, você exigir do filho um comportamento se você fala palavrão, se você briga, se você xinga. Você tem que ter uma visão diferente da vida e lembrar que tudo começa por você. Você tem que ser um exemplo para poder, talvez, exigir em algumas situações das pessoas. E num caso corporativo, de empresas, como nós falamos aqui, o CEO tem que ser exemplo, o líder tem que ser exemplo. Não queira que a equipe seja feliz se você passa nem dar um bom dia para os seus funcionários, se você chega atrasado todos os dias, se você não cumpre as regras, se você é dislexo em tudo que você faz, automaticamente sua equipe vai ser muito parecida com você. Pense nisso, tá bom? Venham conhecer meu trabalho, www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Muitas soluções para as empresas, tudo associado à gestão de pessoas, RH estratégico, vendas, atendimento ao cliente, desenvolvimento de lideranças. Eu sou um facilitador comportamental, ajudo no trabalho em qualquer segmento da indústria, do comércio ou prestadores de serviço. Esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano, eu sou o Beto Camp, tenho mais de 400 vídeos aqui para poder ajudar você em todos esses critérios, dar dicas, tudo. Você pode até discordar, mas eu tenho certeza que eu vou fazer você pensar sobre isso, analisar que existe também uma visão diferente. E se eu tenho essa visão diferente, consequentemente, alguém na sua equipe também tem. Então você tem que pensar nisso e ver que você lida com pessoas, e para lidar com pessoas a gente tem que ser flexível e adaptável às situações. Conheça meu trabalho também pelo Instagram, @beto.campoficial, @campgestão de pessoas e @adotecomportamentos. Estou também no Facebook, LinkedIn e pelo Pinterest. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.